Sander Fernandes Silva, 47 anos, nascido em 15 de maio de 1977. Hoje é personal trainer e faz um trabalho como educador físico na comunidade terapêutica DC9. Aqui iremos contar a história de Sander Fernandes Silva. Sua paixão pelo esporte foi ofuscada por escolhas erradas. E o craque destruiu oportunidades que ele nem sabia que tinha. Internado em 2016, Sander se encontra em um hospital de reabilitação. Decidido a escrever sua história desde 1997 em um diário revelador e doloroso. Nas páginas desse diário, ele narra sua luta constante contra o vício, revisitando memórias de erros, perdas e a corrosão de seus laços familiares e sociais. Mas também é nesse relato que ele encontra forças para buscar redenção. Em um ciclo de destruição e reconstrução, ele revela o preço pago por suas escolhas e a busca incessante para retomar o controle de sua vida. Esta é uma história de sobrevivência, resistência e transformação com Deus. Grande parte do diário de Sander foi escrita enquanto ele estava sob efeito de drogas e talvez, ao ler este livro, você também sinta a intensidade dessa experiência. Hoje, Sander é um personal trainer e sua jornada não é apenas sobre recuperar sua forma física, mas sobre reconstruir uma alma que, em um momento, esteve à beira da destruição. Internado em um hospital de reabilitação, comunidade terapêutica DC9, ele decide enfrentar seus demônios escrevendo um diário cru e honesto, onde narra sua trajetória de perdas, quedas e pequenas vitórias. De dentro de um quarto frio e isolado, ele revisita seu passado, as escolhas que o levaram à ruína, as pessoas que ele perdeu ao longo do caminho, e a luta incansável para retornar ao controle de sua própria vida. Entre momentos de fraqueza e lampejos de esperança, Sander revela ao leitor a coragem necessária para reconstruir do nada, e torna-se mais fortes do que jamais imaginou. Extraído do livro De Joelhos Me Levantei. Sendo assim, o Legislativo francano concede justa homenagem, apresentando essa moção de aplausos e congratulações. Apresento a consideração do plenário a presente moção de aplausos e congratulações ao senhor Sander Fernandes Silva pelos seus relevantes prestados à comunidade. Autor, vereador Donizete da Farmácia. Presidente, aproveitando também, o Sander é um grande amigo que eu conquistei dentro do futebol, já que o Sander, viu, Marcelo Tite, ele jogou no Brasilândia, depois ele veio para o Atlético, então ali nós pegamos uma grande amizade. O Sander é concunhado do Marco Silva, que acompanhou toda essa situação dele, né? E a gente faz essa moção, o Cacá que acompanha muito essas questões, que serve de incentivo para as pessoas dependentes, que vê que tem condição de fazer, de chegar. Se ele fez, por que outra pessoa não pode? Eu gostaria até de aproveitar, pedir para o Cacá dar uma palavrinha sobre isso, que ele já conhece tudo, Cacá. Se pudesse dar uma força nessa questão da dependência, uma coisa breve, só para nós acrescentar mais nessa moção. Parabenizar, Donizete, porque o Francerto vai até fazer uma audiência pública. Eu estou em São Paulo, não vou poder participar, mas eu gostaria de participar muito. Porque a questão da dependência química, aí você poderia pegar essa bandeira firme aí, vocês aí, e ver o que pode ser feito na prevenção primária antes de instalar o problema. O que tem de prevenção primária hoje nas cidades? Pouco tem. Então, ou não tem nada.
eu desconheço alguma coisa na área da prevenção primária. Tem as igrejas que trabalham com as famílias, o comportamento, a espiritualidade, e isso vai, né? Eu fundei 11 comunidades terapêuticas no Brasil, fundei 11. E aí quando você vê que faz uma moção, para muitos, você fala, votou lá uma moção de aplauso. Mas não é só uma moção de aplauso, é um cara que estava caído, conseguiu dar a volta por cima, e ele hoje serve de exemplo para muitos não entrarem. Porque ele visitou lá o inferno e hoje ele está passando a experiência dele por isso que tinha que ter essa pessoa aí, ela tinha que estar nas escolas, falando para as crianças e adolescentes, no final da linha, porque a droga ela tem 4 fases, experimental, habitual, vício e abuso. E quem está na fase experimental e habitual acha que nunca vai chegar na fase do abuso. A hora que a pessoa acorda, já chegou. Então, para falar do poder das escolhas, porque lá na frente, infelizmente, nós somos produto das nossas escolhas. E aí, se a pessoa tem uma orientação, né, fundamentada em testemunho, como nesse caso aí, prevalece mais o testemunho do que um professor falar. Porque o cara vivenciou a experiência e dos benefícios e dos malefícios, como ele relatou no livro, com quem trilha esse caminho do uso das drogas aí. Obrigado, Cacá. Só complementando, Fran Sérgio, o Cacá, igual eu falei, é uma pessoa que acompanha muitos casos, faz grandes palestras sobre essa questão, e ele tocou no ponto certo. Nós temos que trabalhar a prevenção para não chegar nesse ponto, porque quando chega nesse ponto, Fran Sérgio, às vezes a pessoa até tenta, faz de tudo, mas tem pessoas que não conseguem. E eu queria aproveitar, depois que o Fran Sérgio usar a palavra, se alguém mais for usar a palavra, passar um vídeo da declaração do Sander, vai ser muito importante. E só aproveitando rapidinho, Fran Sérgio, quem está acompanhando a nossa sessão é o Arrozinho. O Arrozinho está acompanhando a nossa sessão, um vereador que faz muita falta nessa casa, viu, Fran Sérgio? Com o jeito simples dele, ele tinha uma dedicação incrível com as pessoas, no trabalho social, e eu gostava muito dele, da firmeza dele na sua votação, ele tinha personalidade. Então, um abraço para o Arrozinho que está acompanhando a sessão. Obrigado, Cacá, mais uma vez, pela interferência aí, né? E passo para o Fran Sérgio. Depois de Fran Sérgio, eu queria usar a palavra. Obrigado, Donizete. Cumprimentar o Arrozinho que nos assiste, né? Não tive a oportunidade de trabalhar com ele aqui, mas sempre tivemos ótimas referências dele, enquanto ele esteve aqui nessa casa. Eu queria só complementar o que o Cacá falou, que eu acredito que é muito interessante, sobre esse trabalho de prevenção, né? E uma coisa puxa a outra, né? O incentivo ao esporte, né? A gente não só praticar políticas públicas contra tráfico e antidrogas e depois paliativas, muitas vezes, porque nós sabemos que a dependência, principalmente pelo uso do crack, eu estava fazendo um estudo sobre a dependência química do crack, ela é tão avassaladora que na maioria dos casos o usuário se torna dependente no primeiro uso, no primeiro dia. É uma droga tão potente que em grande parte dos casos, nas primeiras vezes que a pessoa faz uso, ela se torna dependente. Então, realmente, eu acredito que o trabalho preventivo vai fazer essa diferença, né? Isso é algo que a gente vai abordar amanhã. Gostaria de convidar o Sander, se fosse possível, para estar presente, se depois puder passar o contato, para que a gente possa convidá-lo. O Marcos Silva puder me passar, Marcos. Mas eu acredito muito nesse trabalho coletivo e preventivo também. Parabéns, Donizete, pela moção, eu acho que muito válida. E esse trabalho também do Sander poder trazer a experiência dele, principalmente para crianças em escolas, da conscientização dessa questão de drogas, eu acho muito válido e muito pertinente. Parabéns. Peço a palavra, senhor presidente. Primeiramente, aqui queria parabenizar o Donizete pela moção, muito merecida. O Sander foi um dos primeiros amigos, quando cheguei em Franca, em 97, ele foi morador do sítio Petrobras por muitos anos, onde a gente foi amigo de time de futebol, de sair para festa juntos, e foi um período que eu tinha 17 anos de idade. Como você diz, quando eu cheguei em Franca, foi uma das pessoas que me deu apoio. Lógico que ele seguiu alguns caminhos, até onde nós perdeu amigos também, e devido a esses problemas, mas ele sempre foi uma pessoa persistente,
mesmo nas horas difíceis, com a ajuda da família. A gente sabia, ele, assim, até oportunidades, ele mesmo dentro do futebol poderia ter seguido carreira, porque era uma pessoa bem esforçada e jogava até bem, mas a vida levou para outros caminhos. Mas ele deu a volta por cima, e hoje tem uma linda família, e faz uma ajuda essencial lá no DC9, onde a gente também, sempre, quando pode, precisamos fazer mais visitas também. Mas isso é um ser humano que a gente tem que aprender a conviver com eles, porque eu falo assim, ele soube dar a volta e muitos não conseguem. O Kaká que tem experiência sobre isso, são poucos que às vezes vai, mas a gente não pode desistir nunca. E com certeza o Sander é uma prova viva disso, que a gente tem que lutar até na última hora. E ele com certeza, hoje se pudesse vir nessa reunião, seria acrescentar muito, Francesco. Com certeza que é uma pessoa que merece onde está hoje também. Parabéns, Donizete. Parabéns, Sander. Obrigado, Carlinhos. Só aproveitando, Daniel, para encerrar a minha parte, eu comento muito assim, acompanho muito o que o Kaká fala e ele explica tão bem que a gente entende com facilidade. Eu acho que a salvação nossa hoje, das nossas crianças, nossos jovens da droga, são três, né? O esporte, né? É um deles, a igreja e a família, né? Esses são os três principais itens para que esteja essa prevenção, né? E aproveitando, presidente, eu gostaria que Adriano colocasse um vídeo que ele faz sua declaração, da possibilidade de colocar esse vídeo do Sander. Solicita até que coloque o vídeo. Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Quero me apresentar, meu nome é Sander, tenho 48 anos, tenho uma família maravilhosa e se hoje eu estou conversando com vocês é porque eu tive uma oportunidade, é que eu tive pessoas e tive um suporte, principalmente divino, para estar falando um pouco da minha história, por tudo que aconteceu, pelas pessoas que me apoiaram, como o pessoal da Câmara Municipal, Marco Silva, Donizete, o Carlinha, todos os vereadores que puderam me dar esse suporte, não só para mim, mas onde eu trabalho hoje, na comunidade que eu trabalho hoje, na DC9. E eu passei por lá, por essa internação, tive a oportunidade de fazer o tratamento, de melhorar e de hoje estar indo lá para estar dando esse suporte para os meninos. Hoje eu sou um educador físico, sou formado, trabalho na Pano Bianco, estou montando minha academia. Aos sábados eu desço na comunidade para estar ajudando os meninos também a se encontrarem nesse caminho que não é fácil. Às vezes você se perde por escolhas que você faz na vida, mas ninguém é ninguém para estar julgando, para estar condenando e para estar crucificando essas pessoas que fizeram a opção errada. Eu simplesmente resolvi ajudar, me disponibilizo, dou meu tempo, dou minha energia, me dou para eles, para estar fazendo o quê? Para estarem buscando aquilo que eu busquei, que deu certo, passei por um tratamento, passei por uma, vamos falar, comunidade terapêutica que hoje não é bem vista. Recentemente lancei meu livro, tive o apoio de muitas pessoas também, que hoje eu agradeço por esse apoio de estar lançando esse livro e a renda ter voltado para essa comunidade. Então, eu agradeço de coração pela oportunidade nova que Deus me deu, pelas oportunidades que eu estou criando, pelas portas que eu também estou sabendo deixarem todas abertas e pelo pessoal da Câmara Municipal que tem dado esse apoio não só para mim, mas para todas as comunidades, para as escolinhas de Franca, para as comunidades carentes, dar esse suporte para que as pessoas tenham essa motivação, para que as pessoas tenham uma nova oportunidade, tenham uma esperança, vamos falar assim, de que tem pessoas que ainda pensam nelas, que ainda querem ajudar elas e que ainda estão dispostas a gastar seu tempo, a gastar sua energia, para que elas possam estar fazendo diferente, assim como eu fiz e deu certo. Então hoje eu tenho uma família maravilhosa, hoje eu sou educador físico, como eu falei, hoje eu dou aula em uma das melhores academias de Franca, hoje eu estou montando meu próprio negócio, a minha academia WS Pro, em breve vai estar, e hoje principalmente eu me dou para esse pessoal que ainda quer ajudar, que ainda quer ajuda, né, e ainda quer ser ajudado. Então obrigado por estar me ouvindo aqui, obrigado por estar me dando essa oportunidade de estar falando um pouco da minha história, de estar falando um pouco dessa comunidade e de estar agradecendo principalmente por saber que vocês estão aí fazendo o trabalho de vocês e estão pensando não só no bem-estar da própria família, mas da comunidade inteira de Franca. Então, meu muito obrigado, agradeço de coração a Deus, agradeço a todas as pessoas envolvidas,
nesses projetos sociais e que vocês continuem fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, que está dando certo. Valeu, muito obrigado. Com a palavra, plenário. Solicito ao primeiro secretário que coloque em votação a moção. Vereadora Andréa Silva. Sim. Vereador Carlinho Petrópolis Farmácia. Sim. Vereador Donizete da Farmácia. Sim. Vereador Francérgio Garcia. Sim. Vereador Gilson Pelizar. Sim. Vereador Cacá. Sim. Vereador Leandro Patriota. Sim. Vereador Marcelo Tide, sim. Vereador Marco Garcia. Sim. Vereadora Marília Martins. Sim. Vereador Walker Souza. Sim. Vereador Zezinho Cabeleireiro. Sim. Senhor presidente, 12 votos sim. Com 12 votos sim, está aprovada a moção número 7, 2025. Moção de aplausos e congratulações ao senhor Sander Fernandes Silva pelos seus relevantes serviços prestados à comunidade. Autoria, vereador Donizete da Farmácia.